Oi, eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou dar para vocês algumas dicas de como fazer desenhos fofos e amigáveis. Antes de tudo, também eu gostaria de avisar que o que eu disser aqui não é uma verdade absoluta. Você pode aplicar ou não essas dicas no seu desenho. Eu espero que você goste do vídeo e bora começar. Então, para fazer personagens fofos não é muito difícil, sabe? Porque todos esses personagens, por exemplo, aqui que vocês estão vendo na tela, eles possuem uma característica bem padrão e que eu vou ensinar vocês como que vocês podem aplicar isso no seu desenho. Uma das primeiras características padrões que você pode aplicar no seu desenho para que ele se torne fofo são os olhos grandes e arredondados, e de preferência bem abertos. Se você for perceber, 90% desses personagens aqui possuem olhos grandes e arredondados e também estão bem abertos. E por que isso torna o seu personagem mais fofo? Simplesmente porque, como eles estão sendo utilizados a forma circular como base, e o círculo é utilizado no character design, ou seja, a criação de personagem utiliza do círculo uma forma geométrica bem básica como base para desenhar personagens que sejam amigáveis. E normalmente personagens amigáveis, eles tentam desenhar de forma bem fofa. E é por isso que olhos grandes e arredondados ajudam o seu personagem a se torna mais facilmente conectável ao público. Então quem olhar vai se conectar um pouco melhor com ele. E o fato deles estarem bem arregalados como esse e esse aqui ajuda porque tem um fator histórico que dizem que os olhos são a janela da alma. Então quanto maior os olhos e mais abertos eles estiverem, mais confiança o seu personagem irá passar. E confiança gera uma espécie de conexão com o público, fazendo com que o público goste do seu personagem. E também agora a gente vai para a segunda característica, que é em relação ao traço, ao desenho mesmo, que é o que? Você também consegue perceber facilmente nesses personagens todos aqui uma característica bem básica, que são os traços arredondados. E o que eu quero dizer com traço arredondado? Todos esses traços aqui são bem suaves e você vê poucas partes pontudas. Por exemplo, nesse desenho aqui, a única coisa que você vê de pontuda, mais ou menos, é o cabelo e o chifre. Nesse aqui você não vê basicamente nada de pontudo baseado no triângulo, por exemplo, sabe? Então, quando você for desenhar um personagem, você quiser que ele seja algo mais suave, algo mais fofinho, tente evitar os traços angulosos. Procure deixar o traço mais suave e circular possível. E eu vou mostrar isso aqui para vocês bem simples e bem prático. Eu vou aqui pro programa de desenho. Pronto, eu tô aqui no programa e eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu vou desenhar aqui um quadrado e um triângulo. Ó, quadrado e um triângulo. Pronto, essas formas geométricas, elas são bem angulosas porque as curvas que elas possuem não são curvas circulares, ou seja, elas não fazem esse tipo de curva, elas fazem esse aqui, ó, sabe? Elas são curvas constituídas por linhas retas, por isso são curvas angulosas. E quando eu digo que vocês precisam fazer traços arredondados, eu não estou dizendo literalmente para vocês só desenharem círculos no seu desenho, mas sim desenhar todas as formas que você precisa com essas curvinhas aqui um pouco mais parecidas com essas. Então, se eu quisesse desenhar esse quadrado e esse triângulo de forma mais arredondada, eu poderia simplesmente mudar essas quinas que o triângulo possui por essas curvinhas mais suaves. Então, eu teria esse resultado aqui, ó. Esse tipo de forma geométrica você pode treinar no papel. Você não precisa desenhar no WebSpaint ou então no computador com mesa digitalizadora. Só com papel e lápis você já treina isso. Agora aqui, ó, na parte do triângulo, ó, é a mesma coisa. Eu estou desenhando só fazendo essas curvas, deixando as pontas menos afiadas e mais arredondadas. E você consegue perceber a incrível diferença que isso faz em cada forma. Agora você aplica isso em todo um desenho, não só em formas simples como essas, e você vai ver que o seu personagem vai ficar mais suave, ele vai ficar um pouquinho mais gentil, vamos dizer assim, sabe? Em relação ao traço, ele vai ficar um pouquinho mais gentil.
E, bem, agora a última coisa que eu quero falar pra vocês, que também é um atalho que ajuda você a deixar o seu personagem mais fofo e mais suave, sabe, mais agradável, é em relação às cores. Então, vamos voltar lá para aquela página. E bem, aqui nós estamos. O que eu quero falar em relação às cores que pode deixar o seu personagem mais fofo? É que a maioria dos desenhos fofos possuem cores quentes e não, como que eu posso dizer, elas tentam transmitir um pouco mais de alegria, ou seja, é interessante que quando você for pintar um personagem que você quer que transmita, por exemplo, a mensagem que esses personagens aqui estão transmitindo, tente utilizar cores mais vívidas. Por exemplo, olha só como que essa personagem aqui usa uma paleta de cores bem vívida, mesmo tendo um chapéu preto e uma roupa preta, os olhos grandes e verdes e o cabelo bem colorido, bem vívido, meio que compensa as cores escuras que compõem ela, sabe? Por exemplo, essa aqui também, ela utiliza bastante cores pastéis, então quando você for fazer os seus personagens, além de você buscar as referências e tal, e tentar se basear nesses personagens, lembre-se que você precisa de umas cores mais vívidas, sabe? Algo que traga alegria para o seu personagem. Então isso vai deixar o seu desenho ainda mais fofo e alegre. E normalmente as pessoas acham esse tipo de desenho bem bonitinho, sabe? Elas gostam bastante. E também, agora por último, eu gostaria de mostrar para vocês que essas características, pelo menos algumas delas, também podem ser utilizadas em objetos. Não são necessariamente só personagens que podem utilizar dessas características. Eu vou mostrar aqui para vocês voltando para o programa de desenho. Pronto, voltamos e agora eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês. Essa imagem são duas skins de facas de um jogo que eu gosto muito chamado Valorant, e você consegue perceber que essas duas skins aqui, elas têm muita diferença entre uma e outra. E a principal diferença que você consegue ver é no design, ou seja, no traço que foi utilizado neles. Percebe que essa faca aqui é incrivelmente afiada, ela foi feita para ser bem assustadora, sabe? Todas essas pontas, todas essas serrinhas que fizeram nela, todas essas cores escuras, ela tem até uma espécie de espectro, uma sombrinha roxa saindo dela. Enquanto essa aqui de cima, ela até no serrilhado dela, percebe que ela é totalmente arredondada. Sabe, essa faca aqui é totalmente arredondada e foi utilizado cores claras e bem vívidas para que ela fosse feita. Ou seja, enquanto uma expressa uma faca sinistra, tenebrosa, bem maneira, dependendo do seu gosto, essa aqui expressa um pouco mais de fofura, até mesmo infantilidade, mas infantilidade num bom sentido, né? E olha só como que elas são diferentes utilizando aqueles aspectos que eu falei para vocês sobre traço e cor. A parte dos olhos, ela realmente é uma característica que você vai aplicar mais em personagens. Porém, as outras, em relação à cor e traço, você pode aplicar em basicamente tudo. Qualquer objeto, qualquer personagem. E bem, agora por último, eu gostaria de mostrar para vocês que todas essas características que eu mostrei para vocês até agora, elas são boas, elas podem ser aplicadas de maneira conjunta, que elas vão se complementar em um personagem, vai deixar ele bem fofo, bem amigável. O público vai conseguir se identificar com o personagem, eles vão conseguir se conectar com o personagem. Porém, você não precisa utilizar essa espécie de combo de fofura no seu desenho, sabe? Você pode utilizar somente uma característica e ele ainda vai conseguir manter pelo menos uma porcentagem de fofura, e você vai poder utilizar o personagem para outros fins que não sejam ser, sei lá, o mocinho da sua história, por exemplo, vamos dizer assim, sabe? E para mostrar isso, eu fiz esse personagem aqui, ó. Essa personagemzinha aqui, eu utilizei todas as características, exceto as cores, né? Todas as características para um personagem fofo. Por exemplo, todo o desenho dela é baseado no círculo. Desde o cabelo, as orelhas, os olhos, o nariz, o rosto, o formato do rosto em si, tudo é baseado no círculo. E você consegue perceber que ela é incrivelmente arredondada. Isso porque eu quero que ela passe uma
uma mensagem de que ela é adorável, ela é simpática, ela é fofa e alegre. Olha só como que os olhos são grandes, arredondados e abertos. Eu quero também que ela expresse um pouco de confiança para quem está vendo esse desenho. E aí você me pergunta, tá bom, Davi, mas como que eu posso tirar as características e ainda manter ela fofa? Bem, eu fiz isso. Todas essas partes arredondadas, por exemplo, eu tirei e substituir por partes mais triangulares, sabe? Baseadas no triângulo, deixei mais afinada. E esse aqui foi o resultado. Eu simplesmente copiei esse desenho aqui, eu dupliquei a camada e todas as partes arredondadas eu apaguei e desenhei para ficar em formas mais afinadas, sabe? Mais afiadas. E esse são os resultados que vocês conseguem ver. As orelhas, os olhos, o nariz, até a sobrancelha eu mudei para que ficasse mais afiado. E você percebe que as mensagens que cada um está passando são diferentes, certo? Porém, o personagem não deixou em si de ser fofo, sabe? Dependendo do seu gosto, você pode até achar esse personagem aqui mais fofo do que esse. E depois de eu ter retirado o fator do traço arredondado, mas mantido, por exemplo, os olhos grandes, porém não tão abertos, até porque uns olhos um pouquinho mais fechados, ele reduz um pouco a confiança que o personagem passa e deixa até ele um pouquinho até mais misterioso, que é bem legal, dependendo da personalidade que você quer atribuir ao seu personagem. Depois disso tudo, eu pintei os dois e esse aqui foi o resultado. E bem, e agora, como vocês podem ver, essas personagens estão incrivelmente diferentes. Para elas duas foi utilizada a mesma base, porém mudando, por exemplo, o traço que era arredondado para agora um traço mais afiado, as cores quentes aqui, que agora são cores mais frias e escuras, você consegue ver que elas estão totalmente diferentes, passando cada uma mensagem levemente diferente. Porém, você consegue também perceber que, mesmo elas tendo tantas diferenças assim, uma não está deixando de ser fofa, sabe? Claro, vai ter, dependendo do gosto da pessoa que tá vendo, vai achar essa mais fofa ou então essa aqui mais fofa. Mas você consegue ver que mesmo você tirando ou botando essas características padrões de desenhos fofos, pelo menos tendo uma ou duas, você consegue manter essa sensação de personagem possivelmente amigável, sabe? Claro, essa personagem aqui da direita, ela abre brecha para ser uma vilã ou então uma anti-heroína de, sei lá, algum quadrinho ou alguma animação, por conta do design dela. Mas, só porque um personagem não se encaixa nos padrões de protagonistazinho no estilo Disney, não significa que ele obrigatoriamente é mal, sabe? Que ele não pode ser utilizado como um personagem fofo. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero mostrar para vocês que todos esses padrões de personagem fofo, você pode escolher pelo menos uma característica para se manter. Você consegue ver isso muito bem, que nesse personagem a única coisa que eu mantive desse aqui foi os olhos grandes. Claro, esses aqui estão mais abertos do que esse aqui está transmitindo menos confiança que esse, que por sua vez torna esse personagem mais interessante, pois ele também transmite uma porcentagem de mistério. Olha só como que isso é interessante. Por eu não acrescentar tanta coisa desse aqui, mesmo assim eu ganhei algo em troca, sabe? Uma característica extra. E para finalizar esse vídeo, eu uso essa imagem. E, bem, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha agregado algum conhecimento para vocês, algum conhecimento novo. E se vocês forem aplicar essas dicas, essas técnicas que eu ensinei para vocês nos seus próximos desenhos, posta no Instagram e me marca, sabe? Meu Instagram, o link dele tá aqui na descrição do vídeo. Clica aqui e me segue se você quiser. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo de coração desse vídeo. Eu vejo vocês na próxima aula e tchau, tchau!